Olá pessoal, segundo ano. Hoje a gente vai ter aula de matemática e de português também, tá bom? Medindo o tempo com o relógio. A gente já viu que existem várias medidas que a gente pode ver. Tem a medida que a gente usa para ver o comprimento das coisas, a altura das pessoas. Tem a medida que a gente usa para ver os líquidos. Tem o tempo, que são os dias, os meses, os anos. E agora a gente vai ver a medida de tempo do relógio, tá? Para nos organizarmos, precisamos saber o dia em que os eventos importantes acontecem. Mas, além disso, é preciso saber a que horas esses eventos começam e terminam. A professora Ana registrou a rotina das aulas com os alunos. Então, ela colocou na lousa dela o horário que cada aula começa. Então, ela começou lá, olha, às 8 horas da manhã começam as aulas, às 8 horas. Às 8h10 tem leitura. Às 8h30 tem aula de língua portuguesa. Às 9h30 tem aula especial. Às 10 horas é o recreio. Às 10h30 de matemática. Às 11h20, hora de brincadeira educativa. E ao meio-dia, o fim da aula, é a hora de ir embora para casa. Então, ela tem tudo marcadinho do que vai acontecer. Para marcar o horário do início e do fim das atividades, ela tem 2 relógios no canto da sala. Tem esse relógio, que tem os ponteiros, que tem os números, e tem esse relógio, que é o digital, só aparece os números. Os dois marcam as horas de maneiras diferentes. No relógio analógico, o ponteiro menor marca a hora e o maior marca os minutos. E no ponteiro digital, no relógio digital, ele já dá a hora com os minutos, com tudo. Aparece o número lá. Aí na página 99, vamos fazer o primeiro exercício. Observe as imagens a seguir e responda ao que se pede. Letra A. Para que servem os instrumentos acima? Para que servem? Para marcar o tempo. Letra B. Como se chamam esses instrumentos? Chama-se relógio. Tem o relógio analógico e o relógio digital. E no desenho aí tem uma ampulheta, que é esse aqui, tá? Era usado há muito tempo atrás. Em alguns jogos de hoje em dia ainda tem para brincar, para o tempo que aquele jogador tem para fazer a atividade dele no jogo. Então, quando a ampulheta acabar de jogar areia para baixo, acabou o tempo daquele jogador. Circule os relógios digitais. Então, aí na figura tem 1, 2, 3, 4 relógios digitais. Qual dos relógios digitais está marcando o maior horário? A hora mais tarde. Deixa eu ver. Depois faça um X nos relógios analógicos. E F ampulheta. Normalmente, na letra F, um dos instrumentos não foi marcado no item C, nem no item E. Você sabe qual é o nome dele e como funciona? Eu já expliquei para vocês. Aí a gente vai para a página 100. Dividindo o tempo. O tempo é dividido em dia, hora, minutos, segundos, tá? Então hoje a gente vai ver
que um dia tem 24 horas e uma hora tem 60 minutos, tá? É isso que nós vamos ver agora. Quando queremos, página 100. Quando queremos medir o tempo das partes de um dia, usamos unidades menores, a hora e o minuto. Dividimos um dia em 24 horas e dividimos uma hora em 60 minutos. Então tá aí no livro de vocês, ó. Um dia, 24 horas. Uma hora, 60 minutos. Veja como podemos ler as horas em um relógio digital. O relógio está marcando 7 horas e 30 minutos. No dia a dia, às vezes falamos 7h30 ou simplesmente 7h30. Isso porque 30 minutos é a mesma coisa que a metade de um minuto, de uma hora. Então, 30 minutos é a mesma coisa que meia hora. Aí vai ter uns relógios digitais para a gente colocar o horário na página 101. Escreva como lemos os seguintes horários. Então tem aí 8 horas e 45 minutos, 10 horas e 35 minutos. Depois, observe os relógios digitais a seguir e responda as perguntas. Como lemos a hora marcada? Aqui está marcando 21 horas e 45 minutos. Isso quer dizer que já passou das 6 horas da tarde. Já passou, já está ficando, já é noite. Então é como se fosse 15 para as 10 da noite. Como lemos a hora marcada? 7 horas e 40 minutos, tá? Qual é o período do dia, manhã, tarde ou noite? É manhã. Como você sabe? 7h40. Até de 1h da manhã até 11, até 12 horas, que é meio-dia, é de manhã. A partir do meio-dia, que são 12 horas, começa o período da tarde, até as 18 horas. Depois das 18 horas, começa o período da noite, tá? Na página 102, temos de novo a professora Ana com o quadro dela. Ela marcou todas as aulas que ela ia dar. Aí na letra A está escrito: marque nos relógios que estão desenhados aí na apostila de vocês o início das atividades de leitura e da aula de língua portuguesa. É só aula de leitura e língua portuguesa. Então, vocês têm que ver qual o horário que ela determinou essas duas atividades. E vocês vão marcar aqui no relógio, tá? Por hoje de matemática é isso. Agora eu quero falar com vocês sobre português. Nós temos umas palavras que a gente já estudou. Escola, estrela, escada, que é com as, os, né? Agora a gente vai aprender com ar, ir, or e ur, tá? Por exemplo, parque, trator. Vamos ler aqui então. Você já sabe que, assim como acontece com o S, que fica es, is, as, os,
O R também produz sons diferentes, dependendo de sua posição na palavra. Leia as palavras a seguir com a ajuda de seu professor e preste atenção aos sons produzidos quando o R ocupa o final de uma sílaba após uma vogal. Parque. Quantas vezes eu abro a boca para falar essa palavra? 2 vezes. Parque. O A e o R ficam juntos numa sílaba só. Eu pronuncio junto. Parque. A outra palavra, jardim. Quantas vezes eu abro a boca para falar jardim? Jardim. O ar fica junto. Azar, ervilha, vírgula, orquestra, borboleta, urso, urgente e verdura. Todas essas palavrinhas têm uma vogal e mais um R, que é pronunciado brando e ficam juntos na mesma sílaba, tá? Aí tem um exercício aqui para vocês fazerem bem facinho. Pinte as sílabas que formam o nome do que cada imagem representa e escreva a palavra formada. O primeiro desenho aí é de um armário, tá? Então vocês vão ter que pintar os quadrinhos em que tem as sílabas para essa palavra. Armário, tá? Na outra é árvore. A outra é sorvete. Na outra é cobertor. Na outra, circo. E na última, colher. Colher. Colher fica junto. Sorvete. É só vocês pintarem o retângulo que indica a palavra que está no desenho, tá bom? Isso é na página 64 da apostila grande de português. Tá bom? Então, por hoje, ficamos assim. Muito obrigada e um beijo para vocês. Aí eu ainda ia dar